gente, tudo bem com vocês? Então, voltando aqui, para a gente dar continuidade à segunda parte do nosso cropped, tá? Então, a gente vai continuar aqui, a gente vai começar a fazer a alça do nosso cropped para fazer a manga, tá bom? Então, aqui eu vou vir com o nosso fio, vou fazer uma laçada inicial. E vou vir aqui no centro do bojo, bem aqui em cima, vou prender esse fio aqui. E aqui nós vamos fazer correntinhas. Vamos fazer correntinhas aqui. Um total de 38 centímetros de correntinhas. No meu Tex, eu fiz 70 correntinhas, tá bom? Mas eu tô falando em centímetros porque se você usar um Tex diferente, não vai dar alteração no trabalho, tá bom? Então, 38 centímetros de correntinha que a gente precisa ter aqui para nossa manga, tá bom? Fiz aqui, ó, os meus 38 centímetros de correntinha. Agora eu vou virar assim, ó, tá? Vou vir aqui nesse primeiro pontinho e vou prender esse fio aqui com um ponto baixíssimo. Introduzo aqui a agulha, dou a laçadinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Assim. Eu vou cortar esse fio aqui agora. Vou trazer ele aqui para trás. Para arrematar. Vou arrematar ele aqui, tá bom? Já fiz aqui o meu outro lado. A minha outra alça. Tá? Dessa forma. E agora a gente vai trabalhar o acabamento. Depois a gente vai vir com a nossa manga. Deixa eu arrematar esses fios aqui. E eu volto pra gente trabalhar o nosso acabamento. Voltando aqui então, pessoal. Arrematei os meus fios, tá? Vou vir aqui agora. A gente vai fazer uma carreira de acabamento, tá? Por toda a borda do nosso cropped. Então, eu vou iniciar aqui, tá bom? Vou vir aqui. Vou fazer a nossa laçadinha inicial. Venho aqui no primeiro pontinho, deixa eu ampliar aqui. Pra ficar melhor. Venho aqui no primeiro pontinho. E vou fazer um ponto baixo aqui. Faço um ponto baixo. E vou caminhar aqui nessa lateral com pontos baixos. Por toda essa lateral. Aqui não tem uma contagem exata de pontos. É só você ir distribuindo, como eu já expliquei em outras partes, né? É só ir distribuindo para poder ficar retinho. Não ficar embabadado, nem repuxado. Já aproveito e já vou escondendo esse meu fio aqui, tá? E venho fazendo pontos baixos por toda essa lateral.
dessa forma. Assim. Chegando aqui nas minhas correntinhas, vou fazer até aqui. Cheguei aqui nas correntinhas, eu vou fazer ponto baixo em cada correntinha dessa aqui, tá? Fazer pontos baixos por toda essa correntinha. Passo aqui pro bojo. Venho fazendo pontos baixos. Quando chegar aqui, no meio, entre os dois bojos, eu volto, tá? Então, vamos fazer os nossos pontos baixos aqui, por toda essa... Deixa eu ampliar aqui de novo. Vamos fazer pontos baixos aqui, ó, por toda a nossa alça, o nosso bojo, até chegar aqui e eu volto, tá bom? Cheguei aqui, gente, ó, no centro do nosso cropped, no penúltimo ponto aqui, ó, antes de virar pra cá, tá? Aqui agora, eu vou pegar nesse ponto, vou dar a laçada. E vou vir nessa laçadinha aqui dessa parte reta, tá? Vou dar a laçada e vou puxar. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Vou laçar e tirar todas de uma vez, fazendo uma diminuição no cantinho. Agora eu venho fazendo pontos baixos nesses que sobraram aqui. Vou fazer pontos baixos. Pode ver que aqui, tá vendo o cantinho como que ficou? Pra ficar certinho, não ficar feio o cantinho. Venho fazendo pontos baixos até chegar ao penúltimo. Quando chegar no penúltimo, a gente faz... Terminei aqui o penúltimo. Vou pegar essa argolinha laçada, venho no primeiro ponto do bojo. Opa! Venho no primeiro ponto do bojo, laçada. Fiquei com 3 na agulha, dou uma laçada e tiro tudo de uma vez. E volto a fazer ponto baixo em cada ponto da minha base. Aí, o que acontece? Aqui no meio, olha como que tá ficando o acabamento aqui no meio. Tá vendo? Fica certinho, não fica bambo, solto. Que a gente fez uma diminuiçãozinha em cada cantinho. Tá bom? Então, aqui agora a gente vai voltar a fazer pelo lado de cá. Pontos baixos nas correntinhas. E nessa lateral aqui, tá bom? Bom, então, gente, cheguei aqui no final da outra borda, tá? Agora a gente vai virar aqui o trabalho. Deixa eu ampliar aqui. Fiz aqui o meu último pontinho. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo, pra gente virar. E a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos aqui nessa parte de baixo do cropped. Dessa forma. Tá? Virei aqui, né? Virei aqui.
vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer pontos baixos por toda essa parte de baixo, pontos baixos, pontos baixos. Cheguei aqui, vou fechar aqui no primeiro pontinho onde eu comecei. Quando chegar aqui eu volto com vocês, tá? Que aqui a gente vai começar outra carreira de pontos baixos. Então quando chegar nesse último pontinho eu volto. Ó, terminei aqui então a minha carreira de pontos baixos na parte de baixo aqui do cropped. Fiz um pontinho aqui junto com o primeiro ponto que a gente fez, tá? Vou vir aqui e vou fechar, vou pegar aqui na segunda argolinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Dou uma alongadinha, bem pouquinho. Pego aqui na primeira argolinha, agora passando pelas duas. Fica bem apertadinho, gente. Agora passando pelas duas argolas, ó. Deixa eu focar direito. Isso. Agora passando pelas duas argolas. Lacei. Vou tirar e aqui eu vou fazer o meu ponto baixo. E vou voltar a fazer ponto baixo. Em cada ponto da base, tá? Nessa lateral aqui das costas. Vou voltar a fazer aqui então mais uma carreira de pontos baixos por toda a minha borda. A manguinha aqui de novo, tá? O meu bojo até chegar aqui, ok? Quando chegar aqui, a gente volta de novo. Quando chegar no centro do bojo, a gente volta de novo, ok? Cheguei aqui então, gente, no centro do bojo novamente. E aqui eu vou fazer mais uma diminuição, tá? Dou uma laçada, venho no próximo pontinho. Laçada, fiquei com 3 pontos. 3 argolas na agulha. Vou tirar todas de uma vez. Venho no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E agora eu vou fazer mais uma diminuição. Laçada na agulha. No próximo, laçada na agulha. Fiquei com 3 argolinhas. Vou laçar e tirar todas de uma vez. E volto a fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Por toda a volta da peça. Ficando assim. Tá? Então aqui eu vou continuar fazendo pontos baixos por toda a volta até chegar aqui, tá bom? Cheguei aqui, gente, no último ponto da lateral, tá? Então aqui agora é o seguinte, deixa eu virar assim de cabeça para baixo, fica melhor. Deixa eu ampliar aqui. Aqui o que acontece? A gente fez carreira de ponto baixo, né? Só que o ponto baixo, ele cede.
à medida que for lavando e usando, né? E quando amarrar aqui atrás, né? A tendência é puxar um pouco e vai cedendo, ó. Então aqui, para não acontecer isso, da peça ceder, eu vou fazer dessa forma, tá? Para ficar um trabalho mais bem acabado e mais bonito também, tá? Que essa peça ela não vai ceder tanto essa parte de baixo aqui, à medida que a pessoa for usando, tá? Deixa eu aproximar aqui de novo. Então aqui agora nessa parte de baixo do cropped, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Vou vir aqui no primeiro espacinho. Vou fazer um ponto baixíssimo. Em cada buraquinho, em cada pontinho, eu vou fazer ponto baixíssimo. Porque o ponto baixíssimo é como se fosse correntinhas. Então ele não deixa que a peça estique muito. Então nesse caso aqui é ideal fazer isso para não ficar aquela coisa frouxa, né? É até interessante que você, quando você enviar a peça para o seu cliente, você colocar dentro, junto com a peça, instruções de como lavar, de como cuidar da peça em crochê. Porque as peças em crochê são peças muito duráveis. Só que tem que saber cuidar, né? Tem que saber lavar, não pode... Muitas coisas não pode fazer para a peça ser uma peça durável. Então aqui, o que acontece? Fazendo essa carreira de pontos baixíssimos, ele não vai ceder. Como aqui, ó. Aqui ele fica elástico. Aqui ele já fica firme. Como é de amarrar, né? É só ajustar a amarração, que não tem problema. Então eu vou passar essa carreira de pontos baixíssimos por toda essa volta até chegar aqui no último ponto. Isso é opcional, tá? Eu tô fazendo porque eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar mais seguro, não vai esticar, não vai relaxar. Então eu vou fazer essa carreira de pontos baixíssimos aqui. Se você quiser fazer, tá bom? Aí fica a seu critério. Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui então, ó, a minha carreira de pontos baixíssimos e arrematei o meu fio aqui, tá? Depois eu vou esconder ele ali. Agora a gente vai fazer aqui no centro do bojo, a gente vai fazer uma carreira aqui, um detalhe, tá? Deixa eu ampliar aqui de novo. Vou dar aqui minha laçadinha inicial. Vou vir aqui no bojo, na direção desse ponto que está em relevo aqui, e vou prender o meu fio. Prendi o meu fio, eu vou subir 4 correntinhas. Subi as 4 correntinhas. Vou pular um ponto da base, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha.
pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um da base, venho no próximo e faço um ponto alto. Até eu chegar aqui, tá? Chegando aqui, eu volto. Cheguei aqui, ó, bem nesse cantinho do bojo. Eu fiquei com 8 espacinhos desse, tá? E cheguei aqui bem na quininha. Agora eu vou dar uma laçada. Vou vir aqui nessa próxima quina aqui, ó. Esse próximo pontinho. Vou fazer um ponto alto aqui. Direto, sem corrente de espaço. Vou fazer uma correntinha aqui e vou subir pulando um ponto da base e fazendo ponto alto. Então, esse meio aqui vai ficar dessa forma. A gente vai ficar com um triângulo aqui no meio, tá? Então, aqui agora eu vou subir da mesma forma que eu fiz do outro lado, uma correntinha, pulo um da base, venho no próximo. Correntinha e venho no próximo, pulo um e venho no próximo, até chegar aqui nessa direção desse ponto em relevo, tá? E aí vocês contem aí, tem que dar os 8 quadradinhos, como deu desse lado. Bom, fiz aqui, ó, 8 quadradinhos, como desse lado. E agora eu vou virar a peça e fazer novamente 4 correntinhas. No ponto alto, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. No próximo ponto alto, ponto alto. A gente vai repetir isso aqui. Que a gente já tinha feito, só repetir, tá? Uma correntinha, ponto alto, sobre o ponto alto. Uma correntinha, ponto alto, sobre o ponto alto. Cheguei aqui agora, nesse meio onde ficou o Vzinho. Eu vou fazer aqui um ponto alto. E agora, sem correntinha de espaço, eu vou pular para esse ponto aqui, ó. Vou saltar o nosso Vzinho, tá? Vou pular para esse ponto alto e vou fazer. Essa linha é meio, ela desfia, aí às vezes a gente pega errado. Uma correntinha, pulo para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, a gente aqui ficou com 2 Vzinhos, tá vendo? Dessa forma. E agora a gente vai trabalhar uma correntinha e um ponto alto até lá no final. Até chegar aqui no final, tá? Bom, terminei aqui então. Fiz uma correntinha e arrematei o meu fio, tá? Agora eu vou virar o meu trabalho. Vou pegar aqui o meu fio, vou dar uma laçada inicial. Dei a minha laçadinha inicial. Agora, eu vou vir aqui, nesse pontinho, acima de onde a gente iniciou.
e vou prender esse fio aqui. Prendi esse fio, eu vou entrar aqui nas correntinhas, vou dar uma laçada na linha e vou fazer um ponto baixo. Assim. No mesmo espaço, outro ponto baixo. Vou pular para o próximo pontinho aqui e vou fazer ponto baixo. Dessa forma, tá? Agora aqui, gente, eu vou fazer um cordão com 50 centímetros de comprimento, tá? Com correntinhas, 50 centímetros de comprimento, pra gente fazer uma alça para prender no pescoço. Então, eu vou fazer aqui os meus 50 centímetros e já volto. Fiz aqui, então, o meu cordão com 50 centímetros de comprimento. Agora, eu vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Tá? Eu venho na segunda correntinha. E vou fazer pontos baixíssimos. Em cada correntinha, um ponto baixíssimo. Em cada correntinha do trabalho, ponto baixíssimo. Dessa forma. Até chegar aqui no pezinho. Quando chegar aqui, a gente dá continuidade. Cheguei aqui no meu último ponto da correntinha, com ponto baixíssimo. É bom um cordãozinho assim mais grosso, mais grossinho, que aí não machuca o pescoço, fica melhor, tá? Então, cheguei aqui no meu último pontinho. No meu último pontinho da correntinha. Vou vir aqui no buraquinho, aqui no quadradinho. E vou fazer ponto baixo. Mais um ponto baixo no mesmo espaço, ficando dessa forma, tá? Pulo para o próximo espaço e vou fazer 2 pontos baixos. No próximo espaço, 2 pontos baixos. Então, em cada bloquinho desse, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui antes do Vzinho, tá? Fiz aqui, ó, 2 pontos baixos até chegar aqui nesse ponto, nesse bloquinho antes do Vzinho. E fiz 2 pontos baixos. Agora, o Vzinho eu não vou fazer nada nele. Eu vou pular pra cá, pra esse bloquinho, e vou fazer 2 pontos baixos. Pulo pro próximo bloquinho e faço 2 pontos baixos. Então, o Vzinho tá ficando assim, ó. Nele eu não fiz nada, tá vendo? E aqui eu vou subir, continuar subindo, fazendo 2 pontos baixos dentro de cada bloquinho. Cheguei aqui no meu último bloquinho. Vou fazer 2 pontos baixos. E aqui agora eu vou fazer novamente os 50 centímetros de correntinha para fazer a outra alça. Tá bom?
Então, eu vou fazer aqui e já volto. Cheguei aqui no final da minha correntinha. Eu fiz igual na outra, pontos baixíssimos por toda a correntinha, tá? De 50 centímetros, até chegar aqui no pezinho. Vou vir aqui no primeiro bloquinho e vou fazer 2 pontos baixos dentro desse bloquinho. Venho para o próximo bloquinho e faço 2 pontos baixos. Dessa forma. Agora, para finalizar, aqui eu comecei o trabalho, vou vir aqui nesse de cima e vou prender o meu fio aqui com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Ficando assim o centro do nosso trabalho. Tá? Então, aqui eu vou cortar esse fio. Vou jogar ele aqui para trás. Para arrematar. E vai ficar assim o centro da nossa peça. Tá? Tá ficando assim o centro do nosso cropped. Eu vou arrematar esses fios aqui, gente. Vou arrematar esses fios e volto pra gente dar início às nossas mangas. Tá bom? Bom, gente, então aqui agora a gente vai fazer a manga do nosso cropped, tá? Originalmente, na foto original que eu peguei da internet, é uma manga comprida, tá? Uma manga comprida em ponto telinha. É um ponto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Eu não vou fazer manga longa. Vou fazer uma manga simples, curta, tá? Até porque aqui tá bem quente, né? Então, eu vou fazer uma manga curta simples. Porque a parte mais complicada mesmo desse cropped são essas partes aqui, tá? Então, a manga, se você quiser fazer ela comprida, é bem simples de fazer. Então, aqui para dar início a essa manga que eu vou fazer uma laçada na agulha. Vou prender aqui em qualquer pontinho desses. E vou subir aqui 5 correntinhas. 3, 4, 5. Laçada na agulha. Vou pular 2 pontos da base, vou vir no terceiro e fazer um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos da base, venho no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 da base, venho no terceiro e faço um ponto alto. E assim por diante, tá? Esse aqui vai ser a nossa sequência. 2 correntinhas, salta 2 da base, vem no terceiro, faço um ponto alto. 2 correntinhas e novamente vou repetindo. Vou fazer isso por toda a minha volta até chegar aqui. Caso o seu dê alguma diferença de algum ponto, você pode colocar um aqui saltando 3 pontos, só para finalizar, tá? Para dar certinho. Você pula um com 3 pontos, salteado, né? Mas no final dá certinho, tá bom?
Então, é só continuar fazendo aqui. 2 correntinhas, salta 2 da base, faz um ponto alto. Então, vou fazer aqui, até chegar aqui e volto. Voltei aqui, gente, para falar uma coisa para vocês. Lembrar uma coisa aqui para vocês. Essa manga que eu vou fazer, ela tem que ser múltiplo de 5, tá? Então, eu sempre vou contando os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai fazendo e vai contando dessa forma, tá? Que ela tem que ser múltiplos de 5. Deu 5 ali. Agora eu começo a contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Aí eu começo a contar novamente. De 5 em 5, tá? Para fazer essa manga tem que ser múltiplos de 5. Então, a gente vai fazer assim. Tá bom? Bom, fiz aqui então, ó, por toda a minha volta, tá? Múltiplos de 5. Vou subir aqui agora 5 correntinhas. Venho no próximo ponto alto e prendo com um ponto alto. 2 correntinhas, venho no próximo ponto alto e prendo com ponto alto. 2 correntinhas. Então, aqui agora vai ser carreiras de repetição, tá? A gente vai fazer isso aqui por toda a volta, só repetindo mesmo. Então, o que acontece? Eu preciso aqui, eu tenho uma carreira pronta, eu vou fazer, contando com essa, um total de 5 carreiras, tá? Fiz essa e vou fazer mais 4, tá? Quando tiver as minhas 5 carreiras prontas, eu volto pra gente continuar essa nossa manga, ok? Bom, gente, então eu fiz aqui, ó, as minhas 5 carreiras nesse ponto telinha, tá? Agora, para dar continuidade aqui, eu prendi aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui para o centro desse bloquinho com ponto baixíssimo. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. Venho no próximo bloquinho, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas. Venho no próximo bloco e prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas. E prendo aqui no próximo bloquinho com ponto baixo. Então, essa será a nossa sequência por toda a volta, tá? Quando chegar aqui no último bloquinho, eu volto com vocês. Terminei aqui, gente, fiz por toda a volta essas alcinhas. Vou fazer aqui 3 correntinhas para fazer a última alcinha. Venho aqui, ó, no ponto baixo onde a gente iniciou e vou prender com um ponto baixíssimo, fazendo a última argolinha da sequência, tá? Agora eu vou caminhar aqui com pontos baixíssimos até o centro da argolinha, dessa forma. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente 3 correntinhas.
venho na próxima argolinha, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Então, eu tenho aqui, fiz 3 argolinhas nessa carreira. Agora eu vou dar na laçada, vou vir aqui nessa argolinha e vou fazer direto aqui ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. Eu vou fazer apenas 6 pontos, porque eu não quero que a minha manga fique muito embabadada não, sabe? Por isso que eu tô fazendo apenas 6 pontos. E porque o meu tex também é um pouco mais grosso. Então, fiz os 6 pontos, vou vir na próxima argolinha e já vou prender com ponto baixo direto, tá? E vou fazer novamente 3 correntinhas, venho no próximo argolinha, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima, prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima, prendo com ponto baixo. Fiz 3 argolinhas, aqui eu vou fazer novamente 6 pontos altos dentro dessa argolinha. 3, 4, 5 e 6. Aqui agora, sem nenhuma correntinha, venho no próximo argolinha e prendo esse nosso lequezinho com 6 pontos altos. Então, essa será a nossa sequência, tá? 3 argolinhas e um leque. Eu fiz 6 pontos baixos, tá? Se você quiser uma manga mais aberta, você pode colocar 8, tá? Se você estiver trabalhando também com um tex mais fino. Então, essa sequência vai ser assim: 3 argolinhas, na próxima 6 pontos altos. Prendo na próxima e começo a fazer novamente as argolinhas. Tá ok? Vou terminar aqui essa carreira então e volto. Então aqui, gente, ó, terminei a carreira, tá? Fazendo múltiplos de 5, como eu disse, dá certinho. 3 correntinhas, 3 argolinhas. Cheguei aqui no final, fiz os meus 6 pontos altos. Agora eu vou prender aqui, ó, no ponto baixo que a gente fez no início. Vou prender com um ponto baixíssimo. E dá certinho, a quantidade certinha, tá? Vou caminhar aqui agora para o centro da nossa argolinha com pontos baixíssimos. Caminhei aqui para o centro. Vou fazer aqui um ponto baixo. 3 correntinhas. Prendo na próxima argolinha. 3 correntinhas. E prendo na próxima argolinha. Cheguei aqui agora no meu leque de 6 pontos. Vou fazer aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, aqui nós vamos continuar com os mesmos 6 pontos, separados por uma correntinha. Aqui a única diferença que vai ter é essa correntinha no meio dos pontos, tá? Então, aqui fiz os meus 6 pontos altos, separados por uma correntinha. Cheguei no último, vou vir direto aqui na argolinha e prender com um ponto baixo. Ficando assim.
e volto a fazer novamente. 3 correntinhas, venho no próximo argolinha e prendo com ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima argolinha e prendo com ponto baixo. Reparem que aqui agora a gente ficou só com 2 argolinhas, tá? Cheguei aqui, vou voltar a fazer novamente. Um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha, ponto alto, uma correntinha e assim por diante. Então essa será a nossa repetição dessa carreira, tá bom? Terminei essa carreira aqui, ó, fiz meu último ponto alto, vou vir aqui no ponto baixíssimo de início e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o centro da argolinha novamente com pontos baixíssimos e vou fazer aqui um ponto baixo. 3 correntinhas, venho na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Reparem que agora a gente vai ficar apenas com uma argolinha aqui no centro, tá? Então, eram 3, ficaram 2, agora é uma só. Então, eu vou vir aqui direto no primeiro ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas e venho no próximo ponto alto. 2 correntinhas, faço um ponto alto sobre o ponto alto. Então, a única diferença que vai haver nessa carreira é que a gente vai fazer 2 correntinhas de separação aqui nos pontos altos. A primeira carreira a gente fez uma correntinha apenas. Nessa aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, tá? Prendo aqui com um ponto baixo, 3 correntinhas, vou para o próximo argolinha e prendo com um ponto baixo. Então, essa vai ser a nossa repetição nessa carreira aqui, ok? Bom, cheguei aqui então, gente, no último pontinho, tá? Com 2 correntinhas de espaço. Vou prender aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui agora para o centro dessa argolinha com pontos baixíssimos e vou fazer aqui um ponto baixo. Agora aqui eu venho direto para o primeiro ponto alto do nosso leque e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, volto aqui no pezinho, nas 2 argolas e faço um ponto baixo aqui, fechando o nosso picô. Venho aqui no mesmo espacinho, no mesmo ponto alto e vou fazer mais um ponto baixo. Dessa forma. Agora eu venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Cheguei no meu ponto alto, vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho aqui o meu picô e no mesmo espaço eu faço mais um ponto baixo. Nesse espacinho, um ponto baixo, cheguei novamente no ponto alto, repito o nosso picô. Um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho o picô e faço mais um ponto baixo no mesmo espaço, tá? Então, essa será a nossa repetição nessa carreira. Quando chegar aqui,
Eu vou fazer aqui o meu picô, no meu último ponto. Quando chegar aqui, eu vou fechar com ponto baixo. E volto a fazer novamente. No ponto alto, um picô. Tá? Eu vou fazer aqui até chegar aqui e volto pra... Só pra ficar claro, né? Cheguei aqui, então, no último ponto. Já fiz o meu picô com 2 pontos baixos. Agora eu vou vir direto aqui na argolinha e vou prender com um ponto baixo. E agora eu começo aqui novamente no ponto alto, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho o meu picô e faço mais um ponto alto no mesmo espaço. E nesse espacinho, apenas um ponto baixo. Então essa será a nossa repetição, tá? Quando chegar aqui no final eu volto com vocês. Bom, cheguei aqui no final então, fiz o meu último picô, tá? Agora eu vou vir aqui no ponto baixo onde a gente iniciou, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, já cortei o meu fio. É só a gente arrematar, tá? Ficando assim, então, a manguinha do nosso cropped. Gente, para a parte de trás, para trançar na parte de trás, eu fiz um cordão de correntinhas de 2 metros de comprimento. Só correntinhas, tá? Eu vou arrematar esse fio, vou trançar o meu cordão e volto com a peça já finalizada para mostrar para vocês. Bom, gente, então tá aqui o nosso trabalho finalizado, tá? Aqui os cordões que amarram no pescoço. A parte de trás, eu trancei aqui o cordão, tá? Fiz aqui nas pontas um nozinho, para na hora que a pessoa for vestir, ele não sair aqui. Mas se você quiser, você pode colocar uma conta de madeira ou uma pérola, tá? Aí fica a seu critério. Então, esse foi o nosso projeto, tá? Espero que vocês tenham gostado do trabalho. Vou deixar aqui no link, na descrição, eu vou deixar o link da aula 1. E nessa aula, na aula 1 eu vou colocar o link dessa aula parte 2, tá? Para você não ter que ficar procurando. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, para mim é muito bom. Se inscrevam no canal e ative o sininho para receber notificações quando eu postar vídeos novos para vocês, ok? Gente, muito obrigado por ter me acompanhado nesse projeto. Tchau para vocês.